Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que está passando na TV agora é o julgamento dos golpistas, do núcleo duro dos golpistas. É um espetáculo de cinismo, covardia, tá? E desprezo pela verdade. É impressionante. O deputado, o presidente da República, ex-presidente, culpou todo o processo golpista dele, que vem desde 64, entende? Pelo temperamento explosivo dele. Nada aconteceu, ou seja, não teve festa da Selma, ele não ficou sabendo, os Kid Pretos, ele não sabe quem são, a Operação Punhal Verde e Amarelo, ele não sabe o que é, nem que o general Braga Neto levou numa caixa de vinho um montão de dinheiro para financiar o golpe de Estado. E mais, 4 reuniões depois que ele perdeu a eleição com os chefes militares. Eu pergunto se é o seguinte, um presidente perde, o que ele faz? Vai limpar as gavetas e vai embora, passa a faixa para o sucessor. É só isso. Ele não, ele estava procurando o estado de sítio, o estado de defesa, a GLO, ele queria golpear o estado e se eternizar no poder. E coitadinho, ele disse que trabalhava muito. O Bolsonaro é um cínico. Esta figura execrável, ele começou contando toda a parolagem dele sobre o que ele fez pelo Brasil. Está certo o ministro Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet de não ficar dando bola para ele. Sabe por quê? O que vai falar no final são os fatos, as provas, os vídeos, os computadores, as delações premiadas e a verdade. A verdade. E ele vai sair de lá com mais de 30 anos de cadeia. Todos eles. O general Heleno não respondeu a nenhuma pergunta, depois ele queria responder no advogado. O Anderson Torres, vejam vocês, ele falou que ele perdeu o celular, porque ele tomou um susto quando ele ficou sabendo que ele ia ser preso. E a Polícia Federal não teve acesso, então. Parecia uma piada, né? É o desprezo pela verdade dessa gente. O general Heleno disse que tinha que virar a mesa antes das eleições, naquela reunião que foi gravada e vazada. Então, o golpe foi sendo preparado. Ele foi em praça pública, no dia 7 de setembro de 21, o Bolsonaro, xingar o Barroso, o Fux, falou que o Fux tinha que enquadrar todos os de canalha. O ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o relator do processo. E tudo fica ali entre amigos. E o que ele fala? É que eu tenho um temperamento explosivo. Não. Você articulou, planejou e nunca aceitou sair do poder, se eternizar no poder, mas a verdade virá à tona. Então, o problema é o seguinte, é a primeira vez que eu vejo, olha que eu fiquei 21 anos lutando contra tolerância, presidente. Eu nunca vi um general sentado no banco dos réus. Que beleza, ali atrás do Bolsonaro, todo o alto comando, menos o brigadeiro da aeronáutica que falou que deram voz de prisão para ele. E ele falou que não, o brigadeiro é que mentiu, não foi ele. Isso é espantoso, mas vai acabar. Eles podem fazer barulho, eles podem mentir à vontade, mas o que vai prevalecer... Para concluir, por favor, deputado Ivan, já foi dado 2 minutos. São as provas que levarão esses facínoras, que é quem pratica crimes em série com crueldade, à cadeia. Isso é uma necessidade da democracia brasileira. Não teve golpe, fracassou, e é por isso que está havendo julgamento, que se tivesse tido golpe, nós é que estaríamos na cadeia. Eu sei disso. Bolsonaro na cadeia e todos os seus sequazes. Bolsonaro... A finalidade da nossa fala hoje aqui, presidente, ela tem alguns objetivos muito claros. Eu gostaria de pedir que eles fossem repercutidos na Voz do Brasil. O primeiro objetivo maior é o seguinte: hoje, em mais um dia de oitivas, lá no Supremo Tribunal Federal,
Bolsonaro entrou grande, sorrindo, e saiu gigante. Saiu gigante porque nenhuma narrativa, nenhuma delação, nada pôde ser comprovado. Todas as falas de todas as pessoas, especialmente os militares de alta patente que estão lá prestando depoimento, nenhum deles apresentou ou tem alguma coisa que possa corroborar, lamentavelmente, a delação do coronel Cid. Lamento muito que um militar formado naquela nossa fábrica na AMAN tenha chegado a esse ponto. Lamento muito e só posso ter uma justificativa para isso. Ele foi pressionado psicologicamente de um jeito tal que não restou a ele outra coisa que não fosse tentar proteger a família. Mas mesmo assim é injustificável o que aconteceu. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é: os prefeitos dependem especificamente das nossas emendas parlamentares para conseguirem sobreviver. A emenda parlamentar está sendo criminalizada. É claro que interessou ao PT e ao governo do Lula da Silva criminalizar as emendas com a ajuda do Supremo, porque eles tiveram na eleição passada as emendas deles liberadas e as nossas ficaram presas. Só foram liberadas algumas no final do ano da eleição do ano de 2024. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu subo à tribuna em um momento histórico para o Brasil. No banco dos réus, no STF, está Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, por razões gravíssimas. É réu, responde a uma ação por uma tentativa de golpe de Estado. Por uma tentativa de golpe de Estado, onde a Constituição estava sendo rasgada, onde a nação brasileira tinha, em verdade, na presidência da República, alguém que tramava e urdia uma ação golpista com militares golpistas que também, pela primeira vez, estão no banco dos réus. Este ex-presidente não está sendo julgado por razões políticas, simplesmente. Não se trata de uma questão ou outra secundária, mas da própria Constituição. E é por isso que a impunidade diante destes atos fará exclusivamente com que o golpismo seja homenageado e elogiado. E é pelo fato de, pela primeira vez, termos uma ação concreta contra aqueles que urdem contra a Constituição, que nós temos a possibilidade de enfrentar os que tentam abolir o Estado democrático de direito por via violenta. Não se trata de perseguição. Não se trata, inclusive, de olhar quem senta ali no banco dos réus como se coitado fosse, como se estivesse todo o tempo pedindo desculpas, justamente alguém que todo o tempo agiu com tanto descaso contra a vida, alguém que em tantas e tantas situações foi tão desrespeitoso e dantesco contra as mulheres brasileiras, foi desrespeitoso nos momentos da Covid. Nada disso faz parte do julgamento, mas faça parte do nosso imaginário, porque é preciso ter em conta também tudo que é pregresso em termos de crimes contra a humanidade praticados por tal figura, e encontrar aqui verdadeiramente o que está por trás desse coitadismo diante de Alexandre de Moraes, a quem o réu queria ver preso, diante de parlamentares, de um Congresso que tentou fechar, diante dos poderes da República, diante da tentativa que teve de impedir o presidente eleito e o vice-presidente de chegarem à posse, de governarem o Brasil e mesmo planejar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de ministro do Supremo. Tudo isso merece a nossa atenção. Merece que acompanhemos, não como quem assiste apenas o espetáculo da justiça sendo feita, mas de quem vê a justiça como uma possibilidade para que nunca mais o golpismo e a extrema-direita governem o Brasil. Se o nosso pacto é com a Constituição e com a democracia, não podemos nós, senhor presidente, nos calarmos diante do que ocorre. O golpe é uma ação continuada, porque, em verdade, ao responsabilizar Bolsonaro e todos os criminosos que estiveram com ele, nós estaremos também, por via indireta, responsabilizando também a ideia de golpe, de ditadura, de mal que ele representa na cultura política nacional. Muito obrigada, punição e responsabilidade a todos. Obrigado, deputada Maria do Rosário.
Eita, papai, tá chegando a hora. Bolsonaro e os comparsas dele vai tudo parar atrás das grades, irmão, velho, pra deixar de ser mané, tá ligado não? Tomara que pegue pra mais de 30 anos mesmo, tudinho. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Por favor, se não apertou no like até agora, peço que aperte. Se inscreve no canal, comenta alguma coisa para ajudar também o engajamento, fazer com que o alcance do vídeo aumente. E é isso, tamo junto, até a próxima. Esse ano é muito churrasco, fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!